acabou 2 vezes, né? Ótimo. Muito obrigada. Gente, eu sinto informar que houve mais uma atrapalhação. Olha, se não vierem para cá, não vão me ver, não vão ver o teatrinho. Agora estão? Isso. Bem, vocês me desculpem, houve mais uma atrapalhação. Eu sinto, sempre que Manuel e eu preparamos uma coisa, tem um inimigo que põe joio, atrapalha no que ele pode. Manuel hoje amanheceu passando mal, ele achou que podia estar aqui colaborando, mas, infelizmente, ele teve que voltar para casa porque não aguentava mais. Então, vocês sabem, velho, e ele ainda tem as sequelas do câncer, de vez em quando atrapalha. O duro é que ele esqueceu o pendrive, que eu ia usar o Data Show, ele esqueceu o pendrive. O Hamilton está tentando ligar para ele, conseguir alguma forma de comunicação. Mas tudo que estava no pendrive está aqui, ó. Todo mundo está com o pendrive na mão. Então, nós vamos usar este pendrive, não é? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, em Mateus, obrigada. Lá no fim do Sermão do Monte, capítulo 7. E, por favor, o casal dos vizinhos, os 2 vizinhos, vão se preparando para entrar aqui, os 2 vizinhos. Então, vamos lá. Muito obrigada. É que essas flores estão tão magníficas que eu não queria tirá-las daqui. Em hipótese alguma, eu amei. Então, Mateus 7:12. 7:12. Vamos ler todos juntos Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O pois está encerrando tudo o que Jesus estava falando no Sermão do Monte. Tudo o que vocês estudaram desde o início sobre o Sermão do Monte está aqui sintetizado nesse pois. Consequentemente, vocês têm que levar isto a sério, tá certo? Aí vamos para Mateus 22. Mateus 22. Versículo 13. Alguém... Bem, eu leio porque vocês estão sem microfone aí. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus não quer 10%. Foi? Desculpe, gente. Ainda bem que vocês me corrigiram. Corrijam mesmo, corrijam. A minha memória não é mais a mesma, não. Vocês vão ver quando chegar na minha idade. Então, vamos lá, o 36 de novo, né? Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mais alto, eles não estão escutando, ainda mais o rebelde lá do fundo. Alguém já mudou aqui? Nossa, a mudança está acabando comigo, não tem ninguém para ajudar. Ô, Oswaldo, você tá bom, rapaz? Você mudou? Carlos, É tudo bem? isso? Mudei. Você tá precisando de ajuda? Tô Tá lá precisando de chuveiro, demais, alguma cara. coisa? Nossa, ainda bem que você Aqui, apareceu, eu trouxe graças aqui. a Deus. Vamos lá, Vamos lá, vamos lá. Isso, já, já. Obrigado, cara. Ofereceu ajuda. Você não quer receber ajuda? Então ofereça ajuda. É o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. O que você quer que façam para você, faça para ele. E toda a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 10 mandamentos, aqueles mandamentos todos dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas os profetas todos do Antigo Testamento, resumindo tudo, é: faça ao outro o que você quer que faça a você. Começando em casa, que é lá que começa. E Jesus completa. Vocês viram que em Mateus 22 ele diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus repete o que ele tinha dito no Sermão do Monte, com outras palavras. Se nós não cumprirmos isto, não somos filhos de Deus, não somos imitadores de Cristo. Nós estamos fazendo o quê? Não é? Quando não cumprimos essas ordens tão repetidas na Bíblia, muito repetidas. Agora vamos para João 13. João 13. Ó, vocês podem participar. Eu pedi que a nossa superintendente da escola dominical providenciasse microfone, alguém que segurasse o microfone para levar, olha, joia, né? Nota 10. Para levar quem quisesse participar, dar palpite, nós aprendemos juntos. João 13, última ceia. Jesus sabia que ia morrer. Aí nós temos João 13, 1, uma coisa importantíssima. Algum homem pode ler bem alto, por favor, o microfone vai até lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí continua a história, não é? No versículo 12. Tem um irmão lá atrás que gostaria de participar. Versículo 12. Nós vamos dar sequência a esse exemplo de Jesus do que é fazer ao outro o que a gente quer que faça a nós. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Continua, por favor. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Até o 17, por favor. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, e as praticardes. Então, vamos praticar. Muito obrigada. Vamos praticar.
tudo certo. Amanhã vai ser um dia melhor. Também. Diga. Ai, meu Deus. Eu passei a noite em claro. Esse neném não dorme. Ai, eu acho que ele tá doente. Nossa. Vem, senta um pouquinho aqui, por favor. Ai, amor, eu não dormi a noite inteira. Deixa eu fazer uma massagem em você. Tem que me ajudar a cuidar do neném. Deixa eu cuidar do neném também. Obrigada, amor. Você é um ótimo pai. Vocês fazem isso? Fazem? Estamos levando a sério a ordem de Jesus em João 13. Façam isso vocês também. Pode ser lavando os pés cansados com água morna, né? Põe ali também hortelã, põe sal, né? Para relaxar bem, depois faz uma massagem nos pés. Gente, isso é ótimo para uma pessoa cansada. E precisa de outro para fazer. Para isso que somos dois, não é? Para um estar ajudando o outro. Mas daí encerra essa história de João 13. Vamos lá, João 13. Vamos ler todos juntos, João 13. Não é? João 13, vamos ler todos juntos. 34 e 35. Vamos lá, convicção. Novo. Vocês estão vendo? É a marca registrada. Se eu não amo, cadê o meu cristianismo? É da boca para fora? Vocês sabem que nós, cristãos, somos os culpados por o mundo estar como está? Nós somos. Porque em muitos lugares, graças a Deus, não na nossa comunidade aqui, mas em muitos lugares, o cristianismo é da boca para fora. É ir à igreja para mostrar roupa nova. É ir à igreja para dizer, tá vendo? Eu sou um bom cristão, vote em mim na próxima eleição. Pensa que é só aqui? Não, é no mundo inteiro. O mau exemplo de desamor dos cristãos levou as pessoas a duvidarem do que Jesus ensinou. Por outro lado, o bom exemplo de cristãos que vão ser médicos missionários mundo afora conquista as pessoas, leva elas a quererem esse cristianismo. Por que o Império Romano foi conquistado tão rapidamente pelo cristianismo? Porque eles viam amor. Vejam como eles se amam. Tem um rabino judeu, que eu tenho livros dele, inclusive ele escreveu a Bíblia em hebraico e em inglês, traduzido por português, muito boa para entender os textos em hebraico, que eu tenho, né? Ele era um grande estudioso, ele se converteu pelos atos de amor que ele viu os cristãos praticando em Israel, com palestinos, com muçulmanos, com judeus. Os atos de amor o conquistaram. É muito sério isso. Jesus foi muito claro nesse mandamento. Nisto os outros todos verão que vocês são cristãos. Não é porque está escrito na camiseta.
é pelo gesto de amor. Quanto amor nós demonstramos é que nos torna exemplos de ser cristão. E sabe um segredo? Na matemática de Deus, as coisas são diferentes da matemática que se aprende no mundo. E eu não aprendi, me desculpem, os matemáticos. Quanto mais se dá, mais se recebe. Vocês querem ganhar muito? Deem muito. É maravilhoso. É uma mágica matemática que não tem explicação. Então, o amor é o nosso símbolo. Agora nós vamos ver um exemplo muito comum de desamor. Na minha casa, não, viu? Jamais. Mas é um exemplo muito comum de desamor. Amor, eu vou usar o carro hoje, estou saindo. Amor, espera um pouquinho. Eu só ainda não sei ontem, eu tenho compromisso. Não, você falou ontem, eu falei há 30 dias atrás que eu ia usar o carro hoje. Peraí, Não, o carro é meu. Eu passei o dia inteiro lavando o carro ontem para eu usar. Que isso? Vamos dividir o carro no meio agora? O carro não vai andar. Não, o carro é meu hoje. o carro é meu. Não, o carro é meu. É meu, eu lavei o carro ontem para poder usar. Eu só sabe que eu gosto de carro limpo para andar. Então, eu vou usar o carro hoje, tá certo? Amor, não é assim. Então ninguém mais vai usar então. Pronto. Não, eu quero saber mais. Pronto. Quem adivinha qual foi o versículo que eles representaram? Quem adivinha? Ninguém? Então vamos para Gálatas, o sermão do domingo passado do pastor Vinícius. Pastor Vinícius pregou sobre isso domingo passado. Gálatas 5. Qual um homem que vai ler Gálatas 5? Por favor. 13 a 15. Hein? Pode ser também, claro. É que, não, sabe por quê? Porque o homem normalmente fala mais forte. Mas claro que pode ser mulher, não tem diferença, não. 5. Só não quero alguém falando baixinho. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até o 15? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Muito bem. Vocês estão vendo? Novamente fala no resumo da lei. E qual é o resumo de todos os 10 mandamentos, mais outras leis que tem na Bíblia? E amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus ainda na despedida deu uma outra exigência. Amar ao próximo como eu vos amei. Então vamos pensar, porque a gente sempre diz assim, é muito pesado. É muito dinheiro para mim dar para esse irmão. Eu vou tirar, como se diz, né, da boca dos meus filhos para repartir com o desempregado. Ele que vai arrumar um emprego qualquer, né? Sei lá. Então, nós somos muito avarentos para dar. Vai me fazer falta. Eu só tenho 2 casacos, se eu der um, eu vou ter que repetir o mesmo casaco todo dia. Então, nós somos avarentos demais. E o exemplo é como Jesus nos amou. Então, vamos pensar como ele nos amou. Ele estava no céu, na glória infinita, um montão de anjos servindo. Era um prazer sem fim. Aí ele resolveu nascer bebê. E bebê pobre, sem enxoval.
E nasceu um bebê tão pobre que nasceu numa manjedoura. Mais pobreza do que isso, nascer entre animais, eu não conheço. Eu conheço mãe que deu à luz aqui, ali, acolá, mas numa manjedoura de animais eu nunca ouvi falar. Sem enxoval, só uns paninhos. Ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu ter que fugir correndo de noite para o Egito, porque estava sendo perseguido injustamente. Cada vez que a gente é perseguido injustamente, tem que lembrar que quem mais sofreu injustiça foi ele. Porque ele quis saber como eu me sinto quando sou injustiçada. Ele continuou pobre a vida inteira, andando a pé por todas as estradas de Israel. Gente, mais pobre que isso eu não conheço. Quando ele morreu, só tinha uma túnica. Só uma, mais nada. Sabe o que é só ter uma túnica? Lavar, usar, lavar, usar, lavar, usar? Pois é. Quem repetir roupa, que usar roupa nova que era, aquela túnica acabou. Ele escolheu ser xingado, ser cuspido, ser humilhado, ser destroçado, para ser um de nós, para morrer em meu lugar. Quem mais abriu mão de tudo para ajudar o próximo, foi Jesus. Então, quando ele diz, amai o próximo como eu vos amei, o modelo é alto. Claro que a gente não chega lá, porque nenhum de nós vai morrer na cruz, isso não existe mais. Nenhum de nós vai sofrer tanto por amor a ninguém. Mas olha o padrão, olha o padrão. E nós não queremos abrir mão de nada. De nada. O que a gente coloca na cesta de emergência, ou cesta básica que a gente traz para a igreja? A gente coloca só assim, macarrão, feijão, não sei o quê, porque pobre precisa de feijão, arroz, macarrão. Não coloca nem um docinho? Não. O que eu gostaria de ganhar se eu tivesse numa situação assim? O que eu queria ganhar? Será que eu não queria ganhar bombom? Se eu puder, claro, eu não posso. Não me deem bombons. Então, mas o que eu gostaria de ganhar se eu precisasse? O que me dá alegria de um irmão me dar? Só arroz, feijão e macarrão? Pensem nisso. Eu tenho que colocar na cesta básica o que eu gostaria de ganhar. Eu coloco o que os meus netos gostariam, porque a minha dieta é super restrita, ninguém ia gostar. Então, o que os meus netos gostariam vai na cesta. O padrão é eles, não é Manuel e eu, que a nossa dieta ninguém vai gostar. Então, é esse o padrão que Jesus colocou. Eu não vou dar roupa velha para quem está precisando, a não ser que seja antiga, como as minhas, né? São antigas, com muita elegância. Então, roupa antiga, sim, velha, não. Perceberam a diferença? Eu não gostaria de ganhar roupa velha. Agora, quem quiser me dar uma roupa antiga, elegante, tudo bem, vou ficar feliz. Vocês perceberam? É o padrão que Jesus deu. Não é mesquinharia, não é avarento. O que eu gostaria de ganhar, eu dou. Aí, nós vamos continuar aqui em Gálatas 5. Vamos ver aqui o fruto do Espírito, que é um só. E é Deus que faz esse fruto dentro de nós. Sabe por que esse fruto não cresce? Porque eu coloco eu muito grande dentro de mim.
o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, os meus direitos e por aí vai. Então, o que eu quero ocupa um espaço muito grande dentro de mim. O que a minha família quer, precisa, gosta, ocupa um espaço muito grande. Eu. Aí não sobra espaço para o fruto do Espírito, gente. Ele fica uma árvore mirradinha. Não sobra espaço. Então, vamos lá. As obras, o fruto do Espírito, bem grande dentro de nós. Tá bom? Apareceu. Que bom. Obrigada, César. Conseguiu falar com o Manuel e colocar aí. Então, vamos ler todos juntos, bem alto, o fruto do Espírito. Mas amor é dom de Deus. Deus é amor e compartilha esse dom com seus filhos. Quanto mais nós amamos, mais amor ele nos dá. Eu lembro quando dava aula no Estado, eu pedia para ter muito amor e paciência com os alunos difíceis, problemáticos, né? Que deixam a gente querendo que ele pegue uma gripe. Pois é. Eu orava para Deus me dar amor e paciência. Aí, quanto mais ele me dava amor e paciência, mais ele me mandava alunos problemáticos para eu exercitar a quantidade que ele estava me dando. Então, quanto mais eu exercitava, mais ele me dava. Entende? Não é um amor pequeno. Depois, nós temos alegria. Gente, a gente tem que lutar para não deixar ladrão nenhum roubar a nossa alegria. O ladrão do egoísmo, o ladrão do medo, o ladrão do que os outros vão dizer, e por aí vai. Tem um monte de ladrão da nossa alegria. Eu me empenho, eu oro a Deus, não deixa hoje ninguém me roubar a minha alegria que o Senhor me deu de presente. É um presente tão especial que eu não quero que ninguém roube, e eu posso deixar roubar a minha alegria, não é? E depois nós temos aqui a paz. A paz é um presente de Deus. Jesus, logo antes de ser morto, falou, eu vos dou a minha paz. E a gente não dá valor. Por isso que eu coloquei uma lanterna grande aqui. Nós somos a luz do mundo, sem economia. Eu tenho que mostrar para os outros que o mundo pode girar de ponta cabeça, que eu não deixo ninguém roubar a paz que Deus me deu. Haja o que houver, a paz que Deus me deu, não. Longanimidade é paciência com elástico. É perdoar hoje, amanhã, depois de amanhã, à tarde, à noite, de novo no dia seguinte. Deus não tem isso conosco? Quantas vezes eu cometo o mesmo erro? Me contem. Quantas vezes o mesmo erro? Sou cabeça dura. Eu tenho que distribuir isso porque Deus me dá. E depois nós temos também a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Aí não dá briga em casa com esse domínio próprio, não é? E depois nós já crucificamos a carne. Nós já crucificamos em Cristo os maus desejos da carne, ou não? E depois nós temos aqui, não nos deixemos possuir de vanglória. O que é vanglória? É glória inútil, vã, que não vale nada. Eu sou o tal, sou eu que mando. A casa é minha, tem que me obedecer. É vanglória.
Eu sei mais do que você, sabia? Então me escuta. É vanglória. Deus não admite vanglória, porque a glória é exclusivamente dele. Não devemos nos provocar. Oh, seu burro, você não sabe nada. E não devemos ter inveja. Tá bom? Então, vamos agora exemplificar uma obra da carne, em vez da do espírito. Por favor. Ô, bem, vamos combinar o que a gente vai fazer na aula da Ana Lúcia? Não, é o seguinte, eu sugiro que a gente faça uma discussão a Não, respeito eu da pensei política. nos filhos, Eu a gente preciso falar muito bem, sobre os daqui filhos. a pouco vai Ô, ter bem, eleição para política, então a gente eu não falei para você que eu, que falei com a Ana Lúcia, eu que sei o que a gente vai fazer. Se interrompem, se interrompem. Vamos ver lá o versículo. Põe bem grande o versículo para eu ver, por favor. O versículo, por favor. Não, não. Eu quero depois, lá para o fim, o versículo. Aí, esse daí está ótimo. Quem vai ler bem alto aí esse versículo de Tiago? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Maravilha, né? Gente, isso é tão fácil de obedecer. Vocês não imaginam como é fácil. Experimenta a discussão marido e mulher, pai com filho adolescente. Experimenta colocar isso em prática. Uma das coisas mais difíceis que eu já aprendi na vida. Ainda não aprendi direito, não. Volta e meia, puf, escapa. Escapou. Desculpe. Não somos perfeitos. Gente, você quer evitar divórcio, briga, filho batendo porta, marido batendo porta, indo para fora, não sei o quê. A mãe que bate porta vai visitar a mãe dela. Zíper na boca. 2 orelhas e uma só boca. Muito sábio. Ouça. E nós devemos ouvir com os ouvidos, os olhos, o nosso corpo inteiro deve ouvir. Goste ou não goste do que está ouvindo. Manuel e eu treinamos muito quando os nossos filhos eram adolescentes e na faculdade. Sexta-noite, na época a gente trabalhava muito, dava muitas palestras, muitas aulas, etc. Era muito trabalho. Mas sexta-noite era 0 de compromisso. Os filhos chegavam da faculdade. E nós ouvíamos. Até 1h da manhã. Ouvíamos. 3 ouvíamos. Adolescentes também. 3 brigando para falar. E nós sentávamos e ouvíamos. E eu pedia para Deus, fecha a minha boca. Não interrompe. Depois que eles despejavam tudo, e eu ficava orando, mandando WhatsApp, urgente, WhatsApp, para o Espírito Santo, me dá sabedoria. Aí, eles acabavam de falar, 40 minutos, direto. Gente, era um exercício. Só com Deus. Aí eu dizia, agora eu já ouvi, o Espírito Santo nessas alturas já tinha ouvido meus WhatsApp, urgente, lá, telefone de urgência que a gente tem no celular, né? Já tinha atendido, tinha me dado os versículos adequados, e eu dizia, tá bom, eu ouvi quieto, agora você vai ouvir quieto. Gente, funcionava. Sabe que funciona obedecer a Deus? É maravilhoso! Funcionava. Todos os anos da adolescência e da faculdade, o mesmo exercício. Maravilha! Funciona.
Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. É o que acontece na nossa casa, né? Que horror! Para de me aborrecer, eu estou ocupada, estou com dor de cabeça, blá, 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 blá. No meio do jogo, ó, vai ser um gol. É complicado obedecer. Nós temos precisado da ajuda de Deus para obedecer. Por favor, o texto, eu não lembro bem toda a sequência que eu arrumei de textos. O texto, por favor, na tela. Hein? Tiago 1:26. Ótimo, agora eu vi. Então, se você diz que é crente, vem à igreja, paga o dízimo, ajuda na igreja, se você não refreia, tardio para falar, tardio para se irar, é inútil a sua religião. Você não está obedecendo a Deus. Mas eu amo Provérbios 18:13. Eu amo. Vamos falar todos juntos? Estultícia e vergonha. Estultícia é você ser tolo vezes tolo. O próprio nome, que nome feio, né? Barbaridade, que nome feio. Estultícia. Você é um estulto. Eu sou estulta. Barbaridade, que horror. Prefiro tolo, bobo, idiota, qualquer coisa que soe melhor do que estulto. Mas Deus escolheu a palavra estulto. O que eu vou fazer, né? O provérbio está cheio de estulto. Quem não obedece a Deus é estulto. Agora, vamos ver. Se você responde antes de ouvir, você é 2 vezes tolo. Bem tolo. Isso não acontece na casa de vocês, é só na minha, né? Concordam? Só na minha casa que acontece alguém interromper no meio do que o outro está falando. Já sei. Você falou isso ontem. Nossa, eu estou careca de saber. Você repete isso todo dia? Não tem outra coisa para falar? E não deixa o outro acabar de explicar. Vocês sabem qual é a maior... Isso é estatística. A maior quantidade de adolescentes problemáticos é o que chega na delegacia de polícia, ou no juizado de menores, ou no conselho tutelar, e diz assim, meu pai não me ouve. É a queixa disparada, é quase 100% dos que aprontam e acabam tendo que responder, meu pai não me ouve. Presta atenção. E daí, como o pai continua não tendo tempo para ouvir, e lembra, ouvir é com os olhos, é com as 2 orelhas e o corpo inteiro. Desliga o celular, desliga a televisão, desliga o fogão e ouça por inteiro. Nada é mais importante do que ouvir o filho, ou a esposa, ou o marido. Nada é mais importante que isso. Ouça. Porque se não ouvir, a estatística piora. O filho vai cometer coisas cada vez mais terríveis, por um único motivo. Eu quero que meu pai preste atenção em mim e me ouça. Único motivo. Claro que eu não estou falando de perversidade, eu estou falando de adolescente carente. Não tem amor em casa, não me ouve. Já dá ordem sem me ouvir. E as tragédias acontecem porque quer ser ouvido. Simplesmente ouvido. Então, você interromper o outro sem esperar que o outro fale é estultícia. E as consequências são desastrosas.
Porque no amor ao próximo, no fazer o que você gostaria que fizessem, que eu gostaria que fizesse para mim, é ouvir. Ouvir. Manuel e eu trabalhamos com aconselhamento de pessoas, casais e pessoas. Às vezes a pessoa chega lá em casa chorando tanto que eu não entendo nada do que ela fala. Nós temos uma sala reservada, vamos para lá, já tenho lenço de papel em caixa grande, e a pessoa chora e vai falando e falando. Gente, fica 1 hora até parar de chorar, quando ela está muito angustiada. Às vezes, depois dela chorar e falar coisa que eu não entendi em bolhufas, a gente ora e ela diz, agora eu já sei a resposta, até logo. Não falei nada. Às vezes eu falo, leio a Bíblia, etc. Às vezes não falei nada. Pronto, acabou. Resolvi o assunto, Deus resolveu o assunto. Porque eu ouvi. A única coisa que essa pessoa precisava era de que alguém ouvisse. Mas isso devia haver em casa. Percebem? Devia haver em casa. Eu não quis encher a aula de versículos bíblicos sobre amor, sobre perdão, porque todo mundo sabe isso de cor. Eu queria que cada um olhasse para si e dissesse, o que eu posso fazer para deixar o meu cônjuge, o meu filho, a pessoa da igreja, meu irmão da igreja, feliz. Quando Paulo diz em Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Gente, às vezes o inimigo é o meu vizinho, é o meu cunhado, é a minha sogra. Por favor, eu não. Eu sou sogra modelo. Então, eu tenho que me empenhar. Quando a gente estava numa viagem missionária em Mossoró, no século passado, aí, de dia a gente trabalhava com evangelismo, EBD, não sei o quê, e à noite o Manuel dava aconselhamento para diáconos ou futuros diáconos e presbíteros para os homens, e eu abria aconselhamento geral para quem quisesse. Então, no primeiro dia, segunda-feira, chegou um homem desesperado. Ele era novo convertido e tinha feito burradas 1000 durante o casamento, e a esposa disse, chega, eu quero divórcio, não aguento mais tanta infidelidade. E ele queria consertar o casamento, tinha se convertido. Aí ele perguntou para mim, o que eu faço? Dou uma joia? Ele tinha algum dinheiro. Dou uma joia? Eu falei, não. Fazer o que o outro quer não envolve dinheiro. Às vezes até algum dinheiro, mas não envolve necessariamente dinheiro. O que a sua esposa mais ama? Você vai ter que ficar aí, pensar muito, pedir orientação do Espírito Santo, o que a sua esposa mais gosta, mais ama. Quando chegou domingo, ele chegou com um sorriso daqui a aqui, a igreja, a esposa de braço dado lá no culto. Aí ele falou para mim, sabe o que eu descobri? O que mais ela gostava era de um carro velho, que já estava na garagem porque não andava mais. Mas tinha sido há muitos anos dela. Eu mandei tornar o carro novinho em folha. Ela ficou tão feliz, que me perdoou tudo. Zerou a conta. Mas não necessariamente envolve dinheiro. Vão tomar um sorvete ao luar, vão fazer um passeio no parque naquela hora do pôr do sol, que é maravilhosa. Sei lá, não envolve necessariamente dinheiro. Envolve você pensar, orar, para fazer o que o outro mais quer, não o que eu quero. De vez em quando eu assisto jogo de futebol com o Manuel. Eu fico lá fazendo alguma coisa com a mão, e ele assistindo o jogo, e eu participando, claro, muito bem. Ah, que bom, fez gol, tá, não sei o quê. De vez em quando eu faço uma pergunta idiota, afinal, quem está ganhando?
Percebe? Porque eu tenho que agradá-lo. Se eu não agradar ele, ficamos só nós dois em casa, como é que vai ser o nosso casamento? Então, gente, é para colocar em prática. Alguém quer compartilhar alguma coisa, orar especificamente sobre alguma dificuldade, porque é extremamente difícil colocar isto em prática. Eu quero compartilhar no sentido assim do que eu vivenciei com meu pai. Na perda da minha mãe, na época, né, hoje faz 6 anos, aí Deus trouxe assim uma oportunidade de eu me aproximar mais ao meu pai e fazer companhia com ele. Eu nunca tinha interesse assim de ver futebol, ver jogos assim, campeonatos, mas às noites, quando eu voltava do serviço, eu via a necessidade de estar com meu pai. Então, nesse aspecto, foi precioso. Foram 2 anos e 2 meses que eu estive com meu pai. Houve perdão, houve graça, e ele se converteu na dor. Então, eu louvo a Deus, porque foi um prêmio de eu estar assim, vendo, dispondo o meu tempo para estar com meu pai aos finais de semana. E a mesma coisa com a minha mãe, na época, quando eles foram ficando idosos. Eu abri mão, entre aspas, de estar com a igreja, mas eu estive com a minha família e Deus honrou. Amém. 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 Mais alguém? Temos que ser práticos. Como colocar isso em prática? Uma certa vez eu fui no pronto-socorro com a minha filha e uma avó chegou chorando, né, pedindo misericórdia para que os médicos ressuscitassem a neta dela, né. E aí eu vi ela chorando assim aqui no hospital municipal, e daí eu fui lá e só dei meu ombro para ela, para acalmar ela, né, só abracei ela. E aí, infelizmente, a netinha dela faleceu, né? E só que aí, depois de alguns tempos, eu vi aquela família se batizando na minha igreja. Então, a gente não pode, a gente tem que... o que a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça. A gente recebeu amor de graça, a gente tem que dar de graça, independente de quem seja. Então, a gente quer tanto que as pessoas se batizem, quer tanto que aconteça as coisas na vida das pessoas, e a gente não pode perder a oportunidade de dar um ombro, de dar o ouvido para uma pessoa. Quem vai fazer as coisas é Deus, e nós não sabemos a maneira. Só isso. Não sabemos. Muito bem, obrigada. Mais alguém? Gostaria de mais uma participação, aí encerramos com oração. Obrigada. Então, Ana Lúcia, você falou da boca, né? Calar a boca. Eu faço isso constantemente no meu casamento, porque o meu marido não é uma pessoa convertida ainda, então, às vezes, surge muitas... Na discussão, meu marido não é uma pessoa ruim, ele é muito bom, e, inclusive, a gente se dá muito bem, mas, em certas horas, ele me provoca, sabe? Eu vejo que ele dá umas insinuadas, então, eu peço a Deus e ao Espírito Santo calar minha boca, e isso, graças a Deus, tem sido muito bom na minha vida, no meu casamento. Isso. Então, eu gostaria de oração voluntária, umas 2 orações, pedindo que Deus nos dê força para obedecermos. Aqui, ó, a Cida. Senhor Deus, que maravilha poder estar aqui e aprender cada dia mais da Tua palavra e poder praticá-la, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos dê da Tua sabedoria para vivermos os dias que o Senhor tem para nós vivermos.
Eu te agradeço, meu Deus, pela aula da nossa irmã Ana Lúcia. Que maravilha, meu Deus. Realmente, o mundo precisava ouvir essa aula, Pai. Mas nós, graças a Deus, temos um meio de comunicação que é a televisão e pode ser transmitida. Meu Pai do céu, muito obrigada. Obrigada pela vida da professora Ana Lúcia, porque ela através do Espírito Santo, ela consegue nos transmitir muita sabedoria. E nós pedimos encarecidamente, nos unja com o teu santo poder para que nós saibamos usar e aplicar essas aulas recebidas por ela. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo. Amém. Senhor Deus e Pai, o maior exemplo de obediência foi o Cristo. Amém. O Cristo que foi até a cruz. Foi zombado, foi moído por nossas transgressões e pecados. E Ele suportou a morte de cruz, que era para nós termos passado por ela. Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso grande alvo, que cada um aqui pegue a sua cruz e te siga, em obediência. Cada um aqui sabe qual é a sua dificuldade, mas que o Senhor possa nos levantar como corpo de Cristo, unidos, interligados. Nos ajuda, Senhor, nos levanta, cada um com a tua potência no Senhor, cada um com o seu chamado no Senhor, cada um com o propósito e a sua cruz no Senhor, te seguindo em obediência, seguindo o Senhor Jesus como exemplo. Que possamos ter força e buscar no Senhor força para te seguir, para te olhar, para ver a tua obediência na cruz manifestada a nós e glorificada. Aleluias, porque o Senhor ressuscitou e juntamente com o Senhor ressuscitaremos. É no teu nome que eu oro e já agradeço pela fé que temos no Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos, que realmente Deus nos dê força e sabedoria para colocarmos em prática, para obedecermos e carreguemos a luz de Jesus no nosso exemplo de amor. Que o nosso exemplo de amor uns aos outros brilhe para que todos vejam a luz do amor de Deus. Amém? Então, próximo domingo, encerramos o Sermão do Monte, esse sermão tão maravilhoso e tão difícil de praticar. Precisamos deixar o púlpito em ordem.